Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo da lei que trata do transporte gratuito de eleitores das zonas rurais e da outras providências. Agora, nós vamos falar sobre o artigo 7º. O que traz o artigo 7º? Ele vai trazer o prazo de 60 dias para quem estiver dentro do território nacional e não votou, para que faça a sua justificativa, apresente sua justificativa sob pena de multa. Nós vamos verificar que há um pouquinho de divergência, alguma divergência do que trata o Código Eleitoral, o que está disposto no Código Eleitoral e o que está disposto na Lei 9.000, perdão, na Lei 6.091 de 74. Eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura e vamos tratar ponto a ponto. Vamos lá? O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 60 dias após a realização da eleição incorrerá em multa de 3 a 10% sobre o salário mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no artigo 367 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965. Vamos lá, Maria, que lei é esta? Esta lei é o Código Eleitoral, gente. O Código Eleitoral é a Lei 4.737 de 1965. Por ser uma lei de 65, nós temos uma Constituição Federal, que é a lei maior, que veio depois, em 1988. Ocorre que a nossa lei maior vai trazer no seu artigo 7º, lá no inciso 4, que não haverá vinculação para qualquer fim ao salário mínimo. Então, esta disposição, que vai trazer como base de cálculo para o cálculo da multa eleitoral, de 3 a 10% do salário mínimo da região, na verdade, não é aplicável, ok? Mais uma observação: o prazo de 60 dias após a realização da eleição para justificativa é para o eleitor que está aqui dentro do território nacional, porque lá no artigo 16, parágrafo 2º, traz o caso de quem está no exterior. Estando o eleitor no exterior, no dia em que se realizarem as eleições, o eleitor terá o prazo de 30 dias a contar de sua volta ao país para a justificação. Então, lembrem-se, 30 dias para quem está no exterior, 60 dias para quem está no território nacional. Mas, Maria, e se a pessoa voltar para o território nacional dentro de 30 dias, logo 30 dias após a eleição? Nesse caso, ela não ficaria em desvantagem? Teoricamente, sim, mas na verdade, a Resolução 23.659 de 2021, super recente, vai dizer que ela tem a alternativa de usar o prazo que lhe for mais benéfico, então não haverá prejuízo. Dito isso, eu quero também esclarecer que o artigo 367 do Código Eleitoral ele vai trazer disposições sobre a imposição de multas eleitorais e a forma da cobrança, trazendo como exceção as multas que são aplicadas nos casos das condenações criminais. Outras anotações importantes que eu trouxe para vocês. Tomem muito cuidado com o prazo que não é mais aplicável previsto lá no artigo 7º do Código Eleitoral. Vou ler com vocês para que só vocês se atentem e lembrem que o prazo real é agora da Lei de 1974, a lei mais recente. O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante a Justiça Eleitoral até 30 dias após a realização da eleição incorrerá em multa de 3 a 10% sobre o salário mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no 367. Lembrem-se, esse aqui é o teor do artigo 7º do Código Eleitoral. Esse prazo de 30 dias não vale mais. Este cálculo da multa, tendo como base 3 a 10% sobre o salário mínimo da região, também não se aplica mais. Atentem-se também ao artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, que vai trazer para a gente, como um dos direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o salário mínimo. Só que esse salário mínimo não pode ser vinculado para qualquer fim, não se vincula nada ao salário mínimo. Então, não se vincula cálculo de multa ao salário mínimo, direito social tão
arduamente conquistado pelos trabalhadores brasileiros, ok? Lembrem-se disso. Salário mínimo é vedada a sua vinculação para qualquer fim de acordo com a Constituição Federal de 1988. Outra observação importante são os prazos que estão em vigor, que serão o da Lei 6.091 de 1974, prazo de 60 dias para quem está no território nacional e prazo de 30 dias para o eleitor no exterior. E eu quero que vocês se atentem que este prazo é reproduzido também na Resolução TSE 23.659 de 2021, mas quero chamar a atenção porque lá no artigo 127, caput, vai trazer a seguinte disposição, não é ipsiliteris, mas eu vou colocar aqui para vocês. A multa pelo não exercício será calculada no percentual mínimo de 3% e máximo de 10% do valor base indicado no artigo 133 da Resolução 23.659 de 2021. E que valor é esse, Maria, que está previsto em resolução? Corresponde a R$ 35,13. Então, a multa eleitoral vai ser calculada no mínimo, multa eleitoral aqui para o exercício do voto, tá? Para o não exercício do voto. Se ausentou a urna, não foi votar, sua multa eleitoral por turno vai ser calculada tendo como base esse valor, R$ 35,13, mas não vai ser esse valor total. O mínimo da multa vai ser de 3% sobre esse valor e o máximo de 10%. Na prática, o que acontece é, hoje a multa é R$ 3,51, porque você pode chegar em qualquer cartório eleitoral e pagar o máximo previsto na resolução para ficar quite com a Justiça Eleitoral. Ah, Maria, mas R$ 3,51, então não vou mais votar. Não faça isso. Ou não vou nem justificar. Não faça isso, porque depois de 3 turnos consecutivos sem justificar, seu título será cancelado e você arcará com todos os prejuízos que isso pode te acarretar para os seus interesses na vida civil. Por exemplo, você não vai conseguir tirar passaporte, fazer matrícula em faculdade, pegar empréstimo em sociedades que recebam subvenção governamental, dentre outros. RG, muitas coisas, tudo isso está previsto lá no Código Eleitoral. Tomar posse em concurso público sem quitação eleitoral também não é possível, dentre outros fatores. E é muito importante que você, então, esteja sempre crítica à Justiça Eleitoral. Não foi votar, justifique. Não foi justificar ou perdeu o prazo, pague a multa para estar sempre com o seus direitos civis, né? E todos os seus interesses no âmbito civil em dia, tudo resguardado, porque sempre que mais a gente precisa, quando a gente vai deixando algo se acumular, de repente aparece uma emergência, a gente precisa e não pode. Por exemplo, na época da pandemia, muitas pessoas não conseguiam se beneficiar de algumas iniciativas do governo porque não estavam com o título eleitoral em dia. Então, fiquem muito espertos nessa questão, tanto do prazo da justificativa, tanto para a prova, quanto para a vida como cidadão, como cidadã. O que mais de observação que é importante? Lá na Resolução 23.659 de 2021, também está disposto que não estará sujeita a sanções legais decorrentes de ausência de alistamento, aqui é a inscrição, que você cria o título, tá? Quando você chega lá no cartório e pede-se a lista eleitor. Aqui não está sujeito a sanção legal. Qual é a sanção legal? A multa. Significa que o voto não é obrigatório, não é isso que a resolução está dizendo. Só está dizendo que é um caso de isenção da multa. Não estará sujeita a sanções legais decorrentes de ausência de alistamento e do não exercício do voto a pessoa com deficiência. Qualquer pessoa com deficiência? Não. É a pessoa com deficiência para quem seja impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento daquelas obrigações eleitorais. Tá, Maria, mas a lei que nós estamos estudando não diz isso. É verdade, e é por isso que eu estou trazendo para vocês essa disposição da resolução, porque é um entendimento atual, se coaduna com o entendimento da constitucional mais atual, lembrando que esta lei também é de 74. Há vários institutos hoje que não existiam naquela época, vários entendimentos jurisprudenciais sobre o direito das pessoas com deficiência, ou até mesmo a interpretação dada ao Código Eleitoral sobre os direitos da pessoa com deficiência.
Por exemplo, uma pessoa está em coma, ela tem condição de votar? É impossível ela exercer esse voto. A pessoa é tetraplégica. Para ir até o local, ela precisaria de uma ambulância e de mover mundos e terras para poder comparecer à sessão eleitoral. Então, é demasiadamente oneroso o cumprimento daquela obrigação eleitoral. Nesse caso, haverá isenção das sanções ilegais, não é facultatividade. Não confundam isso. Eu só quero que vocês gravem que o que haverá é apenas a isenção de sanções legais. Não estará sujeita a sanções legais decorrentes de ausência de alistamento do não exercício do voto a pessoa com deficiência para quem seja impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento daquelas obrigações eleitorais. Agora venham comigo, vamos fazer uma questão para fixar o nosso conhecimento. Esta questão foi aplicada pela AOCP na prova do Tribunal Regional Eleitoral do Acre para analista judiciário da área judiciária. Nós vamos verificar que, na verdade, esta questão aborda mais a Lei 9.504 de 1997, a Lei dos Partidos Políticos, do que propriamente a nossa Lei 6.091 de 1974. E geralmente é assim, é esse perfil. Quando se cobra a multa, prazo para a justificativa, se cobra no âmbito de resolução. Antigamente nós tínhamos a 21.538 de 2003, que tratava do processamento eletrônico de dados e do atendimento, e geralmente a multa era cobrada dentro daquela matéria. Mas o que a gente precisa de gravar é o que está disposto na 6.091 de 1974. Vamos lá? Em relação às eleições, assinale a alternativa correta. Nas eleições proporcionais, os únicos votos considerados válidos são os dados a candidatos regularmente inscritos. Isso aqui não é verdade. Por quê, Maria, não é verdade? Porque não são os únicos votos considerados válidos. Nós temos, no sistema proporcional, a possibilidade de se votar na legenda do partido. O voto de legenda conta e ele vai sim ser válido para todos os fins. Identificou-se a legenda, claro, para eleições proporcionais, vereadores, deputado estadual, deputado federal e assim por diante. Nós estamos falando de eleições majoritárias, ok? Por isso, a alternativa A está equivocada. A alternativa B dizia: será considerado eleito o candidato a governador que obtiver a maioria absoluta dos votos, computados os nulos, mas não os brancos. Não se computa voto nulo para qualquer fim. Não se computa nulo, não se computa voto em branco. Por isso, a alternativa está equivocada. Alternativa C, são realizadas eleições simultâneas para presidente, vice-presidente, governador, vice-governador de estado e do Distrito Federal, senador e vereador. Vereador não, gente. Aqui, até aqui, estava tudo bem. Se trata das eleições gerais. Mas vereador é eleição municipal e é realizada junto com a eleição para prefeito, não com os cargos citados aqui, por isso a alternativa está equivocada. A alternativa D dizia que, para o eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral, até 15 dias após a realização da eleição, incorrerá em multa de 10 a 20% sobre o salário mínimo da região. Nós vimos primeiro que o prazo não é de 15 dias, o prazo é de 60 dias como regra geral, ou 30 dias para o caso de quem estiver no exterior, a contar da data do retorno ao país, e o cálculo da multa não será com base de 10 a 20% sobre o salário mínimo. Primeiro, que aqui, que na verdade, o que eles estavam cobrando era o teor do artigo 7º do Código Eleitoral. Claro que esse prazo, como eu havia falado para vocês, mudou, já que a nossa lei 6.091 traz o prazo de 60 dias, e é posterior ao Código Eleitoral, que é de 1965, mas não é que, de qualquer forma, seja Código Eleitoral, seja pela nossa lei de transporte gratuito de eleitores,
não é de 15 dias, seria de 3 a 10%, mas a gente já viu que pela Constituição Federal não se vincula mais cálculo de multa para qualquer fim, no caso, ao salário mínimo. A alternativa E, se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal do candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação, e aqui está o gabarito da nossa questão, de acordo com a Lei 9.504 de 1997, a Lei das Eleições. Pessoal, espero que vocês fiquem firmes nos estudos, depois nós voltamos, vamos continuar, vamos ficar firmes no propósito e vamos vencer nesta prova do TSE unificado. Até mais e um grande abraço.